E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico. Aqui você aprende como entender as movimentações técnicas do gráfico de uma forma característica da análise gráfica. E que forma é essa? É a forma do contexto, onde você entende e aprende a entender contextualmente o gráfico. Então a análise gráfica, como eu sempre falo para vocês, é um conjunto de regras, onde contextualmente você a utiliza dentro de uma análise técnica. Por exemplo, aqui, ó, ali é a minha região de entrada. Eu estou analisando se eu vou fazer mais duas taxas ou não. Resolvi fazer e assim eu fiz. Depois eu vou explicar para vocês o porquê da entrada ali. Então, você que quer realmente entender a lógica do mercado, entender, Cadu, por que existe uma região que eu posso vender mais pesado? Vender mais pesado, que eu estou querendo dizer, entrar com um lucro maior. Por que tem regiões que eu entro com taxas menores, com mais segurança? Por que eu faço essa gestão de capital em regiões? Depende daquilo que o gráfico faz. Porque, como eu sempre digo para vocês, nós trabalhamos a análise gráfica de acordo com aquilo que o gráfico faz. Tá lá, fechou. Lembrando que nós estamos em OTC hoje. Hoje é domingo, né, pessoal? Hoje é domingo, eu tenho inúmeras coisas para fazer, mas arrumei um tempinho aqui para fazer uns trades e gravar minha tela para você. Para não deixar você aí sem um material no domingo. Inclusive, sobre essa questão de material no domingo, você que é novo aqui, ó, eu deixo todas as vezes, todas as aulas, este book, este material para você baixar inteiramente grátis, onde eu trago aqui 36 páginas de estudos, onde eu falo de 16 padrões de velas, que são os padrões que eu acho o mais importante para você aplicar no mercado. Mercado de opções? Não. Mercado de Forex, de índice, qualquer mercado, pessoal. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é que tudo aquilo que nós estudamos aqui, você aplica em qualquer mercado, tá? Porque as perguntas que eu sempre ouço é assim, mas esses estudos funcionam em corretora tal, fulana tal? Pessoal, corretora independe. Nós estamos estudando no mercado. O mesmo mercado que eu estou vendo aqui é o mercado que alguém está vendo no mesmo horário técnico, claro, né? Em qualquer outro lugar do mundo. Você entendeu? Então independe de ativo, independe de corretora, independe de mercado. Claro que aqui em opções nós temos uma ação diferenciada de mercados que o tempo de expiração são maiores. Então a ação, o efeito do preço, a execução do movimento aqui é diferente. E aí tem suas peculiaridades, mas isso eu ensino a fundo aqui no treinamento para quem assim quer aprender de verdade, né? E faço ainda a diferenciação de outros mercados. A gente faz introdução a Forex, introdução a outros mercados para você entender realmente como é a dinâmica do gráfico. Por isso que muita gente vem para o treinamento e opera qualquer outro mercado tranquilamente. Então, para baixar este book que eu falei para vocês, é lá no canal do meu canal do Telegram, tá? Você encontra o canal do Telegram nesses links oficiais ou abaixo de cada videoaula. Você também encontra aqui o Instagram, que você pode me seguir, tirar alguma dúvida, lembrando que eu tiro a dúvida de quem me segue. Tem também aqui o meu WhatsApp, caso você queira tirar alguma dúvida sobre o treinamento. E tem o link da aquisição da área do aluno. Lembrando que esses links oficiais também você encontra aqui abaixo de cada videoaula, tá bom? Ao acessar o canal do Telegram, ó, mensagem fixada, você vai ver aqui a mensagem fixada, vai clicar sobre ela e vai abrir os links para você fazer download, tá bom? Aqui dentro você vê resultados de alunos e as aulas que eu subo todos os dias aqui para o canal do YouTube. Aqui, por exemplo, o Rodrigo, ó, ele manda um testemunho, ele manda o testemunho dos saques, testemunho dos resultados, e ele diz assim, boa noite, Cadu, 12 ganhos, 0 perdas, trades do dia 19 ao 25. Olha isso. Isso aqui, pessoal, é o que eu tento
todos os dias trazer para vocês. Isso que é gestão de capital, isso que é gerenciamento, isso que é saber como é que se faz. Depois que você entra numa engrenagem técnica, por que eu digo uma engrenagem técnica? Que você vai olhar para o gráfico e vai ver todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Todas as vezes que a gente estuda algo técnico, algo com cunho científico, a gente sempre parte de um princípio até o fechamento daquilo que a gente começou a estudar. O gráfico é a mesma coisa, pessoal. Por isso que todo mundo que entra no gráfico oba-oba, entra com firula, entra sem conexão com questões técnicas a fundo, vai tomar tinta na cabeça, porque isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é sério. Agora, dá uma olhada, Rodrigo, ó. Semana produtiva com saque no dia de hoje. Olha o que ele fala. Eu entendi que a paciência e o gerenciamento superam a técnica quando existe ansiedade e existe mentalidade de não ser um trader perfeito e faz com que você coloque a tal do emocional acima da razão. O gerenciamento, ele anda junto com a técnica. A paciência é a disciplina que está ligada à técnica. Então o Rodrigo disse aqui, ó, não é que a técnica está abaixo, não. É que se você não fizer gerenciamento, tiver disciplina na aplicação, você não tem técnica. Você entendeu? A técnica é uma junção de mentalidade mais gestão. Essa é a regra, TMG. Técnica é igual mentalidade mais gestão. Nem uma não está acima da outra. Porém, sem técnica, você não usa de mentalidade nem gestão. Você entendeu? Porque senão você vai ficar apertando o botão de qualquer jeito. O que o Rodrigo entendeu? Ele entendeu que se ele for aplicar técnica, ele tem que ter o quê? Disciplina, que está na mentalidade, e gestão do capital, que é gerenciamento. Pronto, encaixou tudo. Conseguiu encaixar, consegue ter resultados, ó. E ele mostra ali o saques, olha a sequência dele, ó. Todo dia batendo a meta. Você não precisa fazer 10 entradas no dia. Você não precisa fazer 10 entradas no dia, 1, 2, 3 no máximo. E aí você vai escalando a porcentagem do seu capital. Entenda, pessoal, o trade não é a mesma coisa que trabalhar num caixa de supermercado onde você fica apertando o botão o dia inteiro. Entenda isso. Ser trade não é ficar o dia inteiro na frente do gráfico apertando o botão. Entenda isso. Entenda isso, tá? Aqui o Rodrigo manda resultado com as mesmas frases ali. O Gilson, ó, batendo meta. John aqui, ó, batendo meta. Praticamente um 5-0 aqui, né? Aqui ele manda a entradinha aqui que ele fez também. A aula que eu trouxe ontem, ó, de suma importância para quem está iniciando no mercado também. Aqui o Ruben, dá uma olhada. Olha aí, um bom resultado. Obrigado, professor. Esta aí é análise gráfica, que é vida. Só agradecer a Deus por saúde e você por seu trabalho. Segue o plano, Ruben. Os alunos aí batendo meta, o William batendo meta. Aqui o Everson, né? Ó, o Everson manda uma sequência linda. O Everson utiliza o indicador, né? Você que quer fazer acesso do indicador, é só entrar em contato comigo. Você que é aluno também, lá no módulo 13, aula sobre o indicador, para você saber como ele funciona. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Então o Everson manda os seus resultados aqui, as aulas que eu subo e assim por diante, tá bom, pessoal? Já falei demais aqui. Aqui, ó, o canal do Telegram, só para não passar desapercebido, né? Mensagem, Cadu Rinaldi, link de resultados de alunos, ainda com 60% de desconto. Link de acesso ao treinamento, onde você pode fazer aquisição para entrar na área do aluno. Tem meu WhatsApp ali também, caso queira tirar alguma dúvida. Bom, vamos lá. Entradinha aqui na região. Pessoal, módulo 12, tá? Módulo 12. Lembrando que essa região, ó, essa região do módulo 12, eu tenho todas essas perspectivas aqui de entradas, ó. Por ser o módulo 12, eu tenho todas essas perspectivas. O que significa quando eu falo perspectivas? Significa que toda essa região aqui, ó, toda essa região que compõe onde eu fiz a entrada,
eu estou numa região onde o gráfico está ofertando, tá? Onde se cria uma resistência de preço. Então, por mais que eu entenda que o preço está fazendo uma movimentação de alta, presta atenção no que eu estou falando. Por mais que eu veja o gráfico fazendo uma movimentação de alta, e aqui está o módulo 12 clássico mostrando para você, eu vejo que o gráfico está fazendo de forma clara. Então eu tenho tanto a possibilidade de correção no fechamento ali com risco do movimento, como após padrão de vela. Eu tenho as duas oportunidades, assim como aconteceu aqui, ó, ou no fechamento da região ou após o padrão de vela. Então eu tenho essa oportunidade, eu tenho essa oportunidade, assim como eu tive a oportunidade aqui nessa região também, ó, no fechamento da região, aqui após padrão de vela, tá? Aqui, ó, essa entrada aqui, ó, ela seria um pouco arriscada porque ainda não estava definido as regiões ali. Porém, ela chega a tocar com este candle numa região do módulo 12 que eu ensino lá para vocês e também dá para você fazer a sua entrada de forma tranquila. Agora o gráfico aqui, ó, ele tem duas opções. Ou ele rompe ali e continua subindo, ou ele vai romper fundo aqui e vai continuar descendo. Aí vai ser de acordo com o volume financeiro. Assim como você vê aqui, ó, regiões de suporte, assim como você vê aqui, ó, regiões de suporte, né? Assim como você viu regiões de resistência ali. Na verdade, pessoal, eu acho que foi ontem, né, que eu expliquei sobre isso também na aula. É um triângulo ascendente, né? Existe uma figura gráfica aqui de um triângulo ascendente. Ah, Cadu, quando tem uma figura gráfica, eu esqueço toda a análise e vou olhar para a figura gráfica? Não, pessoal. A figura gráfica é só mais um movimento técnico que você encaixa no seu contexto, tá? É só mais um movimento técnico. Quando você olha uma figura gráfica, fica mais claras as movimentações entre esses preços de máximo e mínimo que você está analisando naquela região. Ó, tanto é que aconteceu o quê? Ó? Ele continuou subindo a movimentação, fazendo aqui, ó, quase o chamado ombro, cabeça-ombro nessa região, né? Porque a gente vê aqui uma cabeça, não tem um ombro nessa região, mas tem um ombro nessa região, ou um W invertido depois de uma falha aqui do movimento, ó, que ele pode ter trazido aqui justamente a chamada armadilha, né? Que ele leva todo mundo para vender e depois continua subindo o gráfico lindamente. Mas ó, você consegue ver a perspectiva do gráfico de buscar regiões. Tudo bem? Tranquilo? Uma entradinha aqui com 3 taxas, praticamente meta batida. Vamos dar uma olhada, ver se a gente vê mais algo no gráfico aqui, para trazer algum conteúdo para você, além, é claro, apenas daquela entradinha. Bom, tenho aqui, ó, movimento técnico do gráfico, né? Movimento técnico do gráfico, trazendo aqui, ó, uma movimentação bem legal aqui. Deixa eu ver aqui dentro, ó. Tem região aqui, tem região. Cadu, este candle aqui, ele pode continuar movimento? Pode continuar movimento. Ele pode fazer movimentação de 1, 2, 3 ali na região também. Aqui, ó, com essas marcações que eu fiz para você, eu já consigo ter um movimento técnico. Existe uma ferramenta no Forex chamado de Trident de Andrew. Trident de Andrew. O que essa ferramenta faz? Na verdade é uma ferramenta como uma Fibonacci, por exemplo. Você faz justamente essa marcação que eu fiz. Da questão de 100%, 50% que eu trago todos os dias aqui para vocês. Ah, esse Andrew, ele descobriu a América? Não, pessoal. Ele simplesmente desenvolveu uma ferramenta que você utiliza, por exemplo, no MetaTrader, onde você consegue fazer essas marcações de forma simples, né? Onde você traça, que nem a Fibo, você traça ela e faz as marcações ali de 150% para ficar bem claro o movimento. Tá lá, ó. Qual a dificuldade na minha entrada aqui? Tendência de baixa, né? Tendência de baixa, ó, confirmando o movimento. Agora, por que eu fiz essas marcações para você entender? Porque logo aqui, ó,
eu tenho o quê? Um suporte. E esse suporte está o quê? Bem definido. Suporte bem definido. O que eu tenho aqui, ó? Eu já tenho o começo de uma região de resistência. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu escrever aqui uma resistência bem definida. Então, a partir deste momento, eu já começo a ver esta tendência querendo chegar ao final. Eu só faço a minha entrada porque ela encaixa padrão de vela em contexto. Presta atenção no que eu estou falando. Ela encaixa padrão de vela em contexto e ainda o preço não chegou em 50% do movimento gráfico, tá? Por esse motivo. Porque se este candle tivesse feito igual este fez, ó, se ele tivesse feito um candle gigante aqui, por exemplo, e tivesse vindo fechar esse canal, eu não entraria, tá? Aqui ele pode vir buscar movimento aqui embaixo para depois subir e depois também descer, ou ele pode já aqui, ó, através desse movimento, romper essa região de tendência e começar a fazer um outro movimento. Porque numa figura gráfica micro, nós estamos numa chamada bandeira, tá? Isso aqui é uma outra figura gráfica. Pessoal, uma coisa para você entender, tem muita gente que fala assim, OTC é isso, OTC é aquilo, OTC não sei o quê. Quando você aprende a analisar, o OTC é uma beleza. O OTC ele traz muitas figuras gráficas, o OTC ele traz muitos movimentos técnicos. Isso aqui é uma bandeira de baixa. Tecnicamente ela vai romper aqui para cima, ó. É uma movimentação técnica. E como que eu sei que é uma bandeira de baixa? Porque quando eu entro aqui no movimento, eu já vejo tecnicamente o que o gráfico fez, ele faz uma bandeira de baixa e quando ele faz o rompimento, ele segue a todo vapor. Lá no treinamento a gente tem um módulo sobre figuras gráficas. Nesse módulo tem material também em PDF para leitura, para você imprimir, fazer um livro para você, só sobre os desenhos da figura gráfica, só sobre as movimentações da figura gráfica, só as possibilidades de rompimento e as regiões da figura gráfica, para ela seguir caminho. Então, olha que interessante, ó. As figuras gráficas, ela pode te ajudar muito, muito, muito. Além de entender os contextos, entender as movimentações, aqui, ó, o que eu falei para você? Que era um triângulo ascendente. Tecnicamente, a projeção dessa região vai ser projetado aqui, ó, nessa região. Capite? Triângulo ascendente. Aqui, ó, qual é a figura gráfica que eu vejo aqui? Bandeira de baixa. Ela faz, aqui é o tal do mastro da bandeira, faz a bandeirinha e tecnicamente ela pode romper e transportar essa mesma movimentação que ela fez aqui, ó, ela transporta essa movimentação para cá. Pessoal, quando você identifica algumas figuras gráficas, o seu suporte e resistência fica mais nítido, mais claro. Quando você encaixa uma figura gráfica no movimento, e a figura gráfica ela está incluída no movimento macro, entenda isso. A figura gráfica ela é um movimento micro dentro da movimentação macro. Aí você tem que entender as tendências, tá? Por isso que eu falo para você dos contextos. Então, ó, primeiro passo, né, que é o contexto. Quando no contexto eu já identifico uma figura gráfica, eu já sei quais são as regiões que ela pode fazer a movimentação de correção ou continuidade. Eu só vou olhar a tendência de acordo com as técnicas da figura gráfica e vou esperar aqui, ó, o padrão de vela, tá? O volume ele já está inserido na figura gráfica. Ah, Cadu, eu não tenho volume aqui. Como é que eu sei que esse gráfico pode fazer esse movimento? A movimentação técnica do gráfico me mostra isso. Por isso que eu falei para você aqui que eu só vendi porque encaixou padrão e eu estava ainda longe dos 50% do movimento. Porque se ele estivesse próximo aos 50% do movimento, ela podia retornar dos 50% para cima. Conseguiu entender?
Ela poderia muito bem contornar dos 50% para cima. Aqui como essa figura gráfica USD-CHF. Por que que eu fiz a venda nessa região aqui, ó? Sendo que é um triângulo ascendente? E se não falha a minha memória, ontem eu comprei, né? Uma, porque o preço estava nessa região. 2, porque aqui módulo 12 acontecendo. 3, eu sei que vai romper e aqui, ó, não teve padrão de rompimento ou de força de padrão de rompimento pela movimentação do gráfico. Quando ele chega na máxima dessa região, ó, agora aqui, ó, olha só, isso é vontade de romper. Aqui ele já mostra rompimento e ele está praticamente agora fazendo uma outra bandeira, ó. Que bandeira que é essa? Essa é a bandeira de alta. Olha aqui, ó. Tá nítido, pessoal. O que que a bandeira de alta faz? Ela faz a sua queda, faz a bandeira, depois rompe buscando o quê? A liquidez do mercado. Olha que claramente fazendo as figuras. Liquidez do mercado. Ela vai buscar tanto a liquidez aqui como a liquidez aqui. Olha uma outra figura gráfica aqui. Então, as figuras gráficas, elas não são as situações mais importantes do gráfico. Não, longe disso. O mais importante no gráfico é você entender a técnica. O mais importante do gráfico é você, quando está desenvolvendo sua técnica, usar sua mentalidade, que é para você ter disciplina e paciência, e caso venha a tomar um loss, fazer a gestão do capital, tá bom? Não é que mentalidade de gestão está acima da técnica, né? Não é isso. Elas são equivalentes no sentido de você manter o foco. Sempre eu falo para vocês que é uma tríplice princípio. Técnica, mentalidade, mais gestão. Tem que aliar as três. Então, quando a figura gráfica ela acontece no gráfico e ela está ali bem clara, você só precisa aliar o contexto no que ela está fazendo. Aliou o contexto, fechou o contexto, entendeu a figura gráfica. O que que você vai fazer? Definir as regiões de entrada. Definir regiões de entrada, pessoal. Olha aqui. Quando eu vejo essa figura gráfica, triângulo ascendente, onde eu posso fazer operações nesse triângulo ascendente? Ou eu faço compras seguindo a força do triângulo, ou eu faço de continuidade, ou eu faço correções nas correções do triângulo. Para que eu vou trabalhar aqui no meio do caminho? Ó? Existe até a possibilidade? Existe. Pessoal, figura gráfica, quando você identifica ela, ó, esquece o meio do caminho e trabalha, ó, extremidades, tá? Extremidades. Aliás, se você puder no gráfico, sempre trabalhe extremidades. É a mesma coisa aqui, ó. É a mesma coisa em NZD USD, ó. Esquece o meio do caminho, trabalhe extremidades, ó. Extremidades. Tanto é que você viu a minha entradinha aqui, foi onde? Ó, na extremidade. Você viu eu traçando uma linha aqui de referência, ó, linha de referência. Tá vindo buscar aqui embaixo, ó. Tá vindo buscar aqui embaixo. Pode ser que ela venha até nessa primeira liquidez aqui. Essa liquidez é o que aqui, pessoal? Módulo 12. Novamente o módulo 12 acontecendo dentro de uma figura gráfica. E aí ele pode fazer a movimentação técnica dele, tá bom? Simples, né? Entendeu que a figura gráfica ajuda você a operar suporte e resistência de forma simples no mercado? Só que para isso você tem que saber, né? Você tem que conhecer, você tem que estudar, você tem que saber como aplica. E como eu falei para vocês, aqui, tanto no treinamento como aqui, o que eu trago para você? A análise Forex, ação binária, entendeu? É isso aqui. Se você está neste mercado que eu ensino para vocês aqui, de opções, você vai fazer sempre uma análise Forex com a ação binária. Quando você está no mercado Forex, você vai fazer análise Forex, escrevi errado, mas você entendeu, né? Ação Forex, tá? Ou seja, a ação de entrada aqui, ó, a execução, o efeito do movimento, aquilo que você busca no padrão de venda numa entrada, perto do volume da região que o gráfico demonstra ali, é diferente. É diferente da binária, pessoal. É diferente. Então, por exemplo, ó, neste movimento aqui,
que eu fiz essa entrada de venda aqui, eu poderia fazer do Forex também? Poderia, mas sempre pensando no scalping. Essa entrada aqui, pessoal, é entrada de scalping. No Forex caberia muito melhor, nem sei se existe, né? Porque são advérbios de intensidade, não sei se eu posso falar junto, mas se eu errei no português, quem é professor de português, me desculpe. Muito melhor, de novo, buscar aqui, ó, região do módulo 12. Então eu teria que esperar toda essa movimentação, quiçá chegar nessa região, quiçá se chegar na região e aí eu fazer o movimento. Porque são coisas diferentes, a ação do preço é diferente, a análise é a mesma, mesmo porque o mercado é o mesmo, NZD, USD você só vai encontrar no Forex e binário, você não vai encontrar em outro lugar, entendeu? Os gráficos são os mesmos, as movimentações são as mesmas, as técnicas de causa do movimento são as mesmas, você vai compreender as movimentações de forma clara, só que um sempre forma macro para micro, outro macro para micro e às vezes só micro. É diferente por causa da ação binária, é diferente da ação Forex no sentido da execução do preço, tá bom? Então, tá vindo que tá vindo buscar lindamente aqui o que eu falei, ó, tá vindo buscar, deixa eu ver o SDCHF, ó, foi embora, seguindo movimentação e aqui ele veio buscar lindamente os gráficos trabalhando tendenciosamente, maravilha. Então, você pode utilizar figuras gráficas a seu favor para você operar suporte e resistência de forma simples. Então hoje praticamente na aula, pessoal, nós tivemos 2 ativos, 2 oportunidades, uma já foi de mão cheia, outra com a taxa um pouco menorizada porque estava aqui contra o movimento nessa região, agora sim ele mostrou que o movimento foi perfeito, mas aqui poderia cair num erro de 50%, analisei bem, diminui a mão para ir no movimento, fazendo aí praticamente 4-0 nesse domingão, iniciando a semana. A nossa hashtag de hoje é figura gráfica, tá? Já que nós falamos de figura gráfica, nossa aula de hoje é sobre figura gráfica. Então aprenda como analisar uma figura gráfica para operar suporte e resistência de forma simples, tá bom, pessoal? Você quer fazer parte do treinamento? Te espero aqui do outro lado. O acesso ao treinamento pode ser feito em qualquer hora do dia, da noite, fim de semana, madrugada, não tem problema. Quiser fazer acesso e estudar de forma a saber realmente como que funciona e ter o meu suporte, que eu acho que é o mais importante, né, pessoal? O mais importante é você ter o suporte do professor, um professor como mentor, né? Como um auxiliador aí nos seus estudos. Quiser fazer parte, quiser fazer acesso ao o indicador, pessoal, muitos alunos utilizando, muitos alunos gostando, principalmente o aluno que opera OTC, não tem muito tempo, o indicador já vai lá fazendo todo o contexto gráfico para você, facilitando bastante quando você coloca o seu conhecimento técnico com o auxílio dele. Quer fazer parte do indicador, é só entrar em contato. Não saia da aula sem deixar um comentário, sem deixar o seu like, sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho de notificações. Nossa hashtag de hoje, figura gráfica. Uma ótima semana para você, um ótimo restinho de domingo, que essa semana seja maravilhosa, né? Última semana do mês, cuidado aí com a volatilidade, cuidado aí com a ansiedade, entenda que técnica caminha junto com mentalidade e gestão, tá bom? Te vejo amanhã, então, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!